O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. Bom dia, irmãos. Mais uma quarta-feira. Continuamos em quarentena e hoje então nós vamos falar sobre uma questão que faz parte aí da nossa vida nesses últimos dias, que é o isolamento social. Muito bem, nós começamos então com a bênção sacerdotal, que ela está lá em Números, no capítulo 6, versículo 22 em diante. Essa bênção ela é proferida um pouquinho depois de algumas instruções que Deus estava dando ao povo, e uma delas é exatamente com relação a questões sanitárias. Se você olhar o capítulo 5, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, no versículo 1 diz assim, capítulo 5, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Olha só, 3 coisas aqui que são perigosas, que poderiam causar ou trazer doenças que se alastrariam ou que se propagariam entre a comunidade, e Deus então determina a Moisés que as pessoas que tivessem algum fluxo, né, saindo do seu corpo, no nariz, boca ou parte do seu corpo, ou que tivesse com alguma doença que se manifestasse mais acentuada na pele, ou então que tivesse tocado em cadáver. Porque tocar em cadáver, manipular animais mortos ou pessoas mortas, faria com que essa pessoa estivesse possivelmente entrando em contato com coisas, com germes, em situações nas quais ela poderia comprometer todo o grupo. Tem um livro no seu nome que fala a respeito de um médico europeu em que ele fazia autópsias de um lado do seu consultório, de um lado da sua clínica, e do outro ele fazia partos. E esse médico começou a observar que era muito frequente a morte tanto de mães e crianças no seu consultório, mais frequente do que em outras clínicas, de outros colegas. Então ele começou a relacionar o fato dele fazer autópsia com o fato dele estar no consultório do lado, na sala do lado, fazendo um parto. E ele começou a usar de métodos simples de higiene e saúde, como, por exemplo, o lavar as mãos depois de ter tocado num cadáver, e então ele passou a ter uma taxa de mortalidade dessas crianças e mães muito menor. Enfim, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, há milhares de anos antes, é algo tão importante hoje para nós na nossa vida. Questões básicas de higiene. Era isso que acontecia com quem era colocado para fora do acampamento ou que era colocado em isolamento. Aqui em Número 5 você não vai ver esse detalhe, mas lá em Levítico, no capítulo 13, eu queria levar você até lá, nos primeiros versículos, só para a gente pegar esse detalhe a respeito dessa questão sanitária, dessa questão de higiene que a palavra de Deus trouxe, né, para o povo já há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. Diz assim o texto bíblico: disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção, isso especificamente em relação às doenças de pele, mas o tratamento era basicamente o mesmo, para pessoa que tocasse no cadáver ou para pessoa que estivesse com algum fluxo, né? Mas especificamente aqui, então, no caso do exame de uma pessoa que estivesse com uma doença de pele. Diz assim: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, Levítico 13, primeiros 2 versículos eu estou lendo aqui, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos, que seja sacerdote.
este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuir e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro. E ele continua. Se a pessoa tiver, então, com lepra, ou tivesse com algum indício de doença, ou tivesse tocado no... Ele era considerado, então, alguém impuro ou estaria em isolamento. Olha só, isolamento por 7 dias. Depois disso, ele era examinado. Lá mais à frente, em Levítico, você vai ver que esse exame era feito fora do acampamento. O sacerdote ia até essa pessoa que estava em isolamento e o examinava após 7 dias. Não era uma quarentena talvez tão longa quanto essa que a gente está vivendo, mas a pessoa era colocada então em isolamento para ser examinada então após 7 dias. Após 7 dias, então, ela era novamente examinada, ficava mais um período ainda em isolamento e depois então ela era reconduzida ao povo, ou então, se tivesse de fato com alguma doença, ela era mantida dentro desse isolamento até que ela pudesse ser curada. Então, o tratamento era feito dessa forma. E parte desse tratamento, olha só que legal, nesse tempo de isolamento, a pessoa tinha que lavar suas roupas e tinha que se banhar. Você vai ver isso lá no capítulo 14, com um pouco mais de detalhamento. Eram medidas sanitárias que a gente hoje está sendo convocado, né, a adotar. Lave bem as mãos, né? Aliás, pelo que eu tenho visto, parece que há consenso em dizer que água e sabão é mais eficiente, inclusive, do que álcool em gel, né, para matar esses germezinhos aí que ficam conosco. E a palavra de Deus, há milênios atrás, já diz isso, que a gente deve ter o mínimo de condição de saúde e higiene, não é? Para que a gente possa viver em sociedade aqui. E ela já trazia nesse tempo passado medidas de isolamento para que não houvesse contaminação generalizada dentro do povo. Olha só, você vai encontrar na Bíblia isso aí. Porque tocar em cadáver, a pessoa também tinha que fazer a mesma coisa, né? Porque um cadáver, um animal acabou de morrer, ou tá morto, você passou, viu o animal morto lá e tocou no animal, você não sabe de que ele morreu, como foi, o que causou a morte desse animal, ou uma pessoa morta também, né? Não era só animais, mas qualquer cadáver. O tocar, o manipular um cadáver, fazia com que a pessoa após isso estivesse impura. E aquilo que ela estava vestindo também estava impuro. Aquilo que ela tocasse estava impuro. É muito interessante você ver. Se o material que ela tocasse fosse feito de barro, ela deveria quebrar e jogar fora. Se o material fosse feito de metal, ela tinha que lavar o material, a pessoa. Olha que sabedoria da palavra de Deus. Então, para nós hoje, fica bem patente. Então, é um bom texto para você ler aí com o teu povo. Às vezes você acha chato, talvez, né? Ler Levítico, mas parte interessante da palavra de Deus que trata sobre essas questões de saúde e higiene lá atrás, né? E observando essas questões, você vai ver que realmente são medidas que trazem bênção para o povo. E em número 6, após boa parte dessas recomendações, você vai ver a bênção sacerdotal. Olha só que interessante, né? Medidas de saúde, medidas sanitárias, né? Medidas de higiene, elas devem ser usadas. A própria palavra de Deus recomendava isso para o povo naquela época, e a gente também tem as mesmas recomendações hoje. Mas a gente não pode esquecer que a vida está nas mãos do Senhor. Por isso, meu irmão, tomemos as nossas medidas de higiene e
e medidas de, de saúde, mas não esqueçamos de que a vida está nas mãos do nosso Deus. Por isso, a bênção sacerdotal é uma bênção extremamente oportuna dentro desse contexto. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Um bom dia para você, em nome do Senhor Jesus. Amém.